A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que prevê medidas de resposta a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros. O chamado PL da reciprocidade está em regime terminativo, o que significa que agora poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. O substitutivo proposto pela relatora, senadora Tereza Cristina, enumera medidas protecionistas que podem acarretar contramedidas da Câmara de Comércio Exterior do Brasil. Entre as contramedidas que o texto autoriza a Câmara de Comércio Exterior a adotar estão a imposição de tributos sobre importações de bens ou serviços de um país e a suspensão de concessões comerciais ou de investimentos. O projeto de lei vem como uma forma de responder às taxas impostas pelo governo de Donald Trump a produtos importados. O advogado tributarista Alberto Gouveia Dantas avaliou a importância dessa proposta e entrevista ao O Antagonista, que nós vamos acompanhar agora. Doutor Alberto, como o senhor avalia, né, esse chamado PL da reciprocidade, né, que está sendo votado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e prevê aí medidas, né, de reciprocidade, de fato, para países que impuserem barreiras comerciais ao Brasil? Veja bem, primeiramente, bom dia a todos aí, né? O projeto de lei 2088 de 2023, ele foi concebido inicialmente, né, visando proteger um dos principais setores do Brasil, né, que é especificamente o agronegócio, né, que a gente sabe que é a máquina que leva o Brasil, que move o Brasil do ponto de vista econômico, né? Como que funcionava inicialmente esse projeto quando ele foi concebido? Né? O principal ponto dele é que diversos países da União Europeia, né, sob a pauta da sustentabilidade, né, acabam impondo determinadas barreiras, né, para produtos brasileiros, né, falando de agrotóxicos, entre outros produtos, né, que eles mesmos, né, fazem, eles aplicam. Né? Então, inicialmente, esse projeto visou, né, proteger o setor do agronegócio para quando produtos importados também de outros países, né, assumam, né, a responsabilidade ambiental, né, que o Brasil possui uma das mais rígidas legislações ambientais, né, então esses produtos devem observar também, né, o que o produto brasileiro observa. Né, então, inicialmente, ele foi concebido para isso. Né. Diante da falta de ação, né, do governo brasileiro, né, o Senado, né, de forma muito inteligente, incluiu também, né, agora em 2025, uma emenda a esse projeto de lei para prever também medidas contra esse, digamos, tarifaço, né, que o governo americano tem adotado. Né, então, é muito importante, né, que o Brasil tenha esses mecanismos legais para responder à altura. Né? E entre as medidas previstas ali nesse projeto de lei que a Câmara de Comércio Exterior poderá adotar, né, as medidas de resposta nessas eventuais barreiras comerciais, né, que outros países impuserem ao Brasil, está ali, por exemplo, a imposição de tarifas, né, sobre produtos importados, de mais tarifas, aumentar então a taxação. Entre outras coisas, né, por exemplo, a suspensão de patentes, por exemplo. O senhor avalia que essas medidas são razoáveis, né, trazidas pelo projeto? E até falando aí sobre a imposição de tarifas, poderia haver um aumento de preço para o consumidor final em relação a produtos importados? Veja bem, é óbvio que quando a gente pensa no contexto internacional, né, mundial, a imposição de tarifas, né, tanto pelo governo Trump quanto pelo governo brasileiro ou demais governos, né, não é interessante. Né, isso afeta substancialmente todo o comércio mundial. Né? Na medida em que isso é feito, né, que a gente tem visto as medidas do governo americano sendo adotadas para diversos países, né, é importante que o Brasil reaja também na mesma medida. A gente precisa mostrar que os produtos brasileiros também têm que ser valorizados. Né? Na medida em que você aumenta essas tarifas, por exemplo, esse aumento de tarifa, né, realizado pelo governo Trump dos produtos brasileiros, isso acaba com a competitividade dos produtos no mercado americano, que a gente sabe que é um mercado importantíssimo, né? Um mercado consumidor importantíssimo. Né? Então, todo o preço dos produtos brasileiros aumentarão lá nos Estados Unidos, né, e diminuirá a demanda pelos produtos brasileiros. Então, é importante, sim, que o Brasil também adote essas medidas. Né? De fato, o melhor caminho seria o diálogo, né, seria a parte de relações exteriores do governo conversar com o governo americano, né, e chegar a um meio termo para que essas medidas não sejam impostas. Mas já que estão sendo impostas lá, nós precisamos também proteger o produto brasileiro. Né? E, obviamente,
quem acaba pagando por isso é o consumidor final, né? No final da ponta, quem está na ponta pagando por tudo isso é o brasileiro, né? É também o americano, né? Que não tem interesse nenhum nesse aumento de tarifas. Não, então, com toda a certeza, quem arca do ponto de vista econômico final é o brasileiro. Falando especificamente sobre essa imposição de tarifas, né, pelo governo americano em relação a produtos importados, no mês passado começou a valer aquela taxação uma taxa, né, de 25% sobre aço e alumínio, né, importado pelos Estados Unidos, o que inclusive afeta o Brasil. Pergunto para o senhor, a imposição dessa taxa, né, sobre aço e alumínio impacta de forma significativa o Brasil? Sem sombra de dúvidas. Como eu mencionei no meu comentário anterior, né, o aumento dessas tarifas para esse tipo de produtos, que a gente sabe que o volume de exportação do Brasil, né, desses produtos para o mercado americano é muito importante, né, inclusive para a balança comercial. Obviamente, a partir do momento em que há essa tarifa adicional, né, esse mercado fica mais caro no mercado americano. Né? Então, muito provavelmente, o mercado americano vai optar, né, obviamente, por produtos que não têm essa tarifa, né, prejudicando substancialmente a exportação desses produtos pelo Brasil, né, e prejudicando, obviamente, a balança comercial, sem sombra de dúvidas. Em relação a essas novas tarifas que estão previstas para ser anunciada pelo governo americano para amanhã, né? Ainda não tem muitos detalhes, mas a promessa é de que amanhã seja detalhado quais países, né, serão atingidos e de que forma, né, de quanto será essa nova taxação. O Brasil precisa acompanhar esse tema com atenção, de fato pode ser um dos alvos desse chamado tarifaço e precisaria reagir a isso? Sem sombra de dúvidas, né? Como eu mencionei também anteriormente, a gente precisa no mínimo ter mecanismos legais para que a gente possa responder, né? Porque atualmente, do jeito que a legislação está, né, a gente fica à mercê das normas da Organização Mundial do Comércio, né? E a gente precisa internalizar uma norma, né, positivar a possibilidade do Brasil responder à altura, né? E é justamente nesse momento que vem o projeto de lei, né, 2088 de 2023, adicionado também de algumas emendas, né, que permitam a resposta do Brasil à altura. A gente pode esperar que terá uma tramitação rápida no Congresso? A avaliação do senhor é um tema que preocupa, de fato, os parlamentares, tanto senadores como deputados? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É um assunto importante, né? A gente tem visto, infelizmente, uma falta de reação do nosso governo, né? Felizmente, o Congresso tem assumido a responsabilidade, né? E colocou como forma de urgência, né? Então, caso aprovado no Senado, a votação que, se não me engano, vai acontecer hoje, né? Pode ir direto para a Câmara sem precisar passar pelo plenário. Então, a gente está com a medida que vai tramitar de forma muito rápida no Congresso, né? De modo que o governo brasileiro tenha a possibilidade de responder à altura. Perfeito. Doutor Alberto, só são essas perguntas. Muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista e até a próxima oportunidade. Fico à disposição. Muito obrigado. Rodolfo Borges, sabendo que amanhã vem o tarifaço americano para o mundo inteiro, pelo menos a promessa deles é isso, que vai ter uma tarifa para o planeta inteiro, todos os países, independente de serem aliados ou não. Esse tipo de instrumento se faz necessário? Sim, mas ele tem uma limitação, né, Inácio? Porque isso aí é uma resposta mais interna do que externa. Como a gente ouviu, é uma possibilidade, abre a possibilidade ou prevê algumas formas de o Brasil reagir. E é bom que isso exista, claro que é bom que isso exista. Agora, por que o governo brasileiro não reagiu? Porque é muito mais difícil a reação do que aprovar uma lei no Congresso Nacional para que a reação possa vir a ser feita. Então, essa é uma resposta que os senadores, agora especificamente os deputados também vão tratar disso, estão dando no momento. É uma resposta política e existe espaço para isso. Eles estão ali também para fazer esse tipo de sinalização. Agora, por que o governo brasileiro não responde ou por que a reação tem que ser muito mais bem calculada? Porque aí isso terá de fato impactos e é uma situação muito difícil. Porque lidar, como a gente sabe que é isso, no final das contas, quem vai pagar a conta é o consumidor final. E aí qualquer tipo de reação que o governo brasileiro venha a ter para proteger o mercado, ainda que seja para proteger o mercado brasileiro, se no final das contas quem vai pagar é o consumidor final, aí o consumidor vai ficar chateado com o governo brasileiro por conta da reação dele. Então, enquanto não faz nada, pelo menos você pode colocar a culpa no Donald Trump. E no final das contas a responsabilidade é do Trump, porque é ele que está causando tudo isso.
Agora, quando o governo brasileiro for reagir, ele obviamente vai ter que calcular, como no momento está calculando, que ao tomar uma reação, ela vai ter um impacto que no final vai ser pago pelo consumidor dos produtos que forem afetados por essas tarifas. Lembrando que essas tarifas, se implementadas aqui no Brasil, como a gente estava discutindo aqui agora, quer dizer alta de preço, alta de preço, alta de inflação, os juros continuam lá em cima, então é um ciclo pernicioso para o governo. E o que sobe também, Inácio, é a desaprovação do governo Lula nesse contexto, né? Então... Pois é, então é uma situação bastante desafiadora e para quem está nos assistindo, vamos lembrar que amanhã, quarta-feira, é o dia que o Donald Trump prometeu anunciar esse tarifaço para todos os países indistintamente. A questão é, tarifa de quanto? Para que setores? Para todos os setores? O que define todos os setores? Então, todo mundo está no escuro em relação a isso. A ideia inicial era apresentar hoje, dia 1º de abril, mas como é dia da mentira, é verdade, isso importou para o Donald Trump, ele resolveu adiar para o dia 2 para que não ficasse nenhum tipo de dúvida de que aquelas tarifas seriam verdadeiras. A dúvida que existe, né, Inácio, é até onde isso é uma estratégia geopolítica do Trump e até onde ele vai manter isso, é uma questão econômica. Isso ainda está sendo analisado e, portanto, reagir enquanto não se sabe ainda o que significa exatamente isso, também tem o seu risco. Sim, lembrando que o Trump ainda sempre pode voltar atrás depois de um tempo, então fica todo mundo em terreno movediço para fazer qualquer tipo de contramedida.